Sejam bem-vindos ao último episódio do Papo de Esquina Paris 2024. Paris. Torre Eiffel. Política. Entretenimento. Brasil. Diversidade. Icônico. Atletas. Emoção. Competição. Trabalho em equipe. Espírito esportivo. Chegou ao fim os Jogos Olímpicos de Paris. Foram 19 dias de evento, quase 3 semanas torcendo e se emocionando pela superação física e mental de cada atleta em cada modalidade. O Brasil completou sua participação com 20 medalhas, 10 de bronze, 7 de prata e 3 de ouro. No último episódio do Papo de Esquina Paris 2024, conversaremos sobre os seus últimos grandes acontecimentos, que estarão para sempre na história da maior competição esportiva do mundo. Gabi, vamos começar agora falando do vôlei. E para dar destaque, a seleção feminina que levou o bronze. E aí, Ti? Que partida, hein? Cara, é aquilo, né? O bronze ganha, a prata perde. Então, por um lado, foi bom. A Gabi Guimarães falou sobre a capacidade de recuperação da nossa seleção, de ter perdido o jogo para os Estados Unidos e de depois ter chegado vencendo a Turquia. Era muito importante vencer a Turquia por uma questão dessa rivalidade que vem surgindo entre as duas seleções no vôlei. Mas eu acho que em todos os esportes olímpicos, a gente tem que fazer uma comparação com a expectativa e com a possibilidade. Então, por exemplo, a prata no futebol feminino, que a gente com certeza vai dissecar bastante nesse episódio, é uma prata muito comemorada. Quando a gente fala desse bronze no vôlei feminino, o gosto é um pouco mais amargo pela expectativa e pelo retrospecto da seleção feminina de vôlei de sempre perder partidas em momentos decisivos por motivos bobos, como aconteceu no jogo contra os Estados Unidos. E acho que acaba criando a expectativa pela campanha que foi feita, né? 3-0, até ficou uma brincadeira de estar sempre ganhando de 3-0. Quando chega ali na semifinal e perde, fica o impacto, né? Quando chega na hora do vamos ver, pipocaram, né? Aliás, Clarissa, nova integrante aqui, último episódio, Clarissa, que vocês ouviram tanto, que ficava lá no Switch, agora está conosco nesse último episódio. Luca, dá um oi pro pessoal, Luca. Oi, rapaziada. O Luca é o nosso diretor, Clarissa também. Eles vão participar desse último episódio. Eu acho que uma coisa importante pontuar sobre esse bronze, uma coisa que a Thaísa falou, inclusive agora ela vai se aposentar da seleção, a última Olimpíada que ela participou, foi que ela ia pro jogo para conquistar o bronze por todas as meninas que não tinham uma medalha olímpica ainda, mas que era muito pouco para ela. E eu acho que isso resume muito bem. Muito feliz por Gabi ter mais uma medalha, agora ela tem uma de prata, uma de bronze, Rosa Maria, Carolana, mas a gente queria uma terceira medalha de ouro para a Thaísa, para ela aposentar, assim, intocável. E é legal você comentar da Thaísa a importância que ela tem fora de quadra, né? Uhum. Ela está sempre comunicando, conversando com as outras jogadoras, meio que como uma co-treinadora ali, né? Uma auxiliar técnica. Ela está fora do jogo, mas ela acaba participando em certos momentos. E é a segunda capitã do nosso time, né? Sim, então, tem uma importância ali. É uma importância muito grande. Eu faço convite para o pessoal que está assistindo o nosso programa. Se você quiser continuar acompanhando a Thaísa, se você gostou das vibrações dela com os pontos, acompanhe a Superliga de Vôlei Feminino. A transmissão é sempre feita no Sport TV 2. É uma modalidade que vem crescendo cada vez mais. É muito legal. Venha torcer pro Minas. E vamos torcer pro Minas, né? Óbvio. Por que Minas? Porque em Minas não tem praia. Em Minas não tem praia. Praia Clube... É o slogan? É o slogan. Ganha sempre. Exato. É porque existe o Minas... Mas no último não deu praia? Deu praia. De vez em quando De vez em quando ali... Você vê como muda a história? Mas agora, Carol... De vez em quando em Minas tem praia? Não, uma coisa interessante de pontuar... A nossa dupla ouro do vôlei de praia. Bem lembrado. É do Praia Clube. Bem lembrado. Já que a Clarissa puxou, então vamos falar agora sobre
também continuar no vôlei, mas agora o vôlei de praia que a gente levou o ouro, né? Ganhamos o ouro, ganhamos 3 medalhas de ouro e uma dessas 3 é dessa dupla maravilhosa. E aí, Ti? O que faltou de mentalidade para a seleção de quadra teve na seleção feminina de praia, né, que era o número 1 do ranking, e mesmo assim confirmou o favoritismo. E eu acho, assim, para mim que acompanha mais o vôlei de quadra, né, acompanha ali, de certa forma, o dia a dia dessa seleção, das atletas, foi chocante o Brasil perder o segundo set para o Canadá jogando mal e, beleza, aconteceu, vamos para o terceiro set renovadas. Sim. Então, assim, uma partida muito segura, as meninas realmente foram espetaculares, assim, foi um jogaço. E a Ana Patrícia tá com uma hérnia de disco faz 6 meses, então ela jogou completamente no sacrifício, mas porque ela não queria perder a chance de ir aos Jogos Olímpicos, né? E também de dar uma medalha para a parceira dela. E assim, fomos para essa Olimpíada com várias duplas favoritas, mas essas foram uma das únicas que concretizaram o favoritismo, saímos com o ouro e tivemos ali uma briga, né, no último set, com o DJ apaziguando ali com o Imagine do John Lennon e os espectadores não, a torcida fazendo corações e relaxando o clima. E é isso, Olimpíadas, né? Deu um pouquinho de frio na barriga ali, ficou treta, hein? É o que eu falei, né? Os caras é grande, mas nós é ruim. Não tem pra ninguém. Entendeu? Como diz o Vilani pra Ana Patrícia. Peituda demais. Peitou na finalíssima, peitou durante o jogo e trouxe o ouro pro Brasil. Eu acho que é importante a gente destacar que, mesmo assim, eu sei que às vezes pode ser um pouco decepcionante o vôlei feminino não ter ganhado o tricampeonato, mas é importante a gente destacar a série histórica do vôlei brasileiro, que desde... Agora eu não vou lembrar se é 92... 1996, a gente 96, não ganhava. Desde 96 a gente ganha medalha todas as Olimpíadas. Eu acho que isso é um bagulho importante da gente destacar, porque é uma série histórica enorme, assim. A gente ganhar a medalha em todas as Olimpíadas desde 96, no vôlei. Completando o que você falou, Luca, é que é muito importante a gente também ressaltar o intocável trabalho de Zé Roberto na seleção. Nossa, esse cara é viciado em ganhar. Intocável. Né? E deu para perceber, não sei se vocês também, eu tive essa leitura, quando acaba ali a partida que a gente conquista o bronze, todo mundo está comemorando, mas o Zé está sentado abatido, né? Uhum. Parece que ali ele ficou um pouco abatido, mas que é importante destacar que toda a campanha que ele teve, né, toda a sua história tem que ser lembrado, né? Sim. Ele é um cara que, extremamente vencedor, é vencedor com o vôlei masculino, é vencedor com o vôlei feminino. Então, mesmo que tenha sido um bronze, que, digamos, obviamente é de uma prateleira abaixo de um prata e de um ouro, tem seu peso, tem que dar um destaque, como o Luca falou, e tem que ser lembrado sem sombra de dúvidas. Eu vou seguir, Gabi. O Zé Roberto é uma lenda do vôlei mundial, e eu acho até que ali naquele choro, né, a gente especula os motivos de tudo que acontece. A gente está falando de um cara que investiu dinheiro do próprio bolso para as categorias de base da seleção feminina. É um cara que apostou na Thaísa quando ninguém acreditava que ela poderia voltar a jogar e depois aconteceu o que aconteceu. E eu acho que ele sabe que errou na estratégia no jogo contra os Estados Unidos, que o Brasil tomou um nó tático. E eu acho que ele sabe que cometeu esse erro e se redimiu depois no jogo contra a Turquia, fazendo uma partida praticamente impecável, mesmo perdendo um set. Acho que faz parte de uma partida de vôlei. O Brasil voltou a ser impecável, voltou a ter a performance brilhante. Não sei o que a Gabi ia falar, mas acho que a gente também não pode perder a chance de depois falar das campeãs, né, que é a seleção da Itália. É isso aí. Que o vôlei feminino, tanto o de quadra quanto o de praia, continue dando alegria para o público. E assim, né, ia ser uma final muito legal contra a Itália. Sim. Eu gostaria de ver Egonu dividindo quadra com Gabi em lados opostos. Ia ser fantástico esse jogo. Ia ser, assim... As duas melhores jogadoras das Olimpíadas, exatamente, né? Com certeza. Exatamente. Do mundo, eu diria. Sim, atualmente, sim. Em atuação, as duas. Agora descobrimos por que o Brasil perdeu. Ficou na Vila Olímpica. Assim, é engraçado até, porque a Carolina, por exemplo, de vez em quando ela pegava a bicicletinha dela e saía para encontrar a esposa dela ali na Vila Olímpica mesmo e tal. Holandesa, né?
Isso, esposa, né? é uma das principais jogadoras da seleção holandesa, mas que infelizmente não esteve muito em quadra nos jogos. Mas a gente vê como assim, é uma questão individual de cada um. A Sérvia, por exemplo, para focar nos jogos, nem participou da Superliga, chegou nas Olimpíadas e perdeu do mesmo sim. jeito. Então... Não, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira que a gente está fazendo. Claro que isso é totalmente o acaso. Que a Itália, ela conquistou ouro por conta do seu desempenho ali em quadra, não é pelo externo. Não significa que você está na Vila Olímpica é sinal de que você se preparou mal, né? Pelo contrário. Mas é isso. Agora vamos falar de Isaquias Queiroz, que também concretizou a expectativa de medalha nos dias finais em Paris. Assim como Alisson dos Santos. Alisson dos Santos, que teve uma pessoa aí que prometeu... Isso que eu ia falar. Tá? Que Teve se uma tivesse medalha, ia pessoa- explicar o apelido do Pio. Eu não sei quem foi, eu não me recordo, minha memória é péssima. Minha memória é péssima. Mas essa pessoa falou que ia explicar o Pio. Então, por favor, pessoas, se prontifique e explique o porquê Alisson dos Santos tem o apelido de Pio. Eu vou ficar devendo essa para um próximo episódio do Papo de Esquina. Como assim? Não, pera um pouco, Thiago. A gente vai acabar com o programa se você não explicar isso. Thiago, fala aí. Você me Desculpa, prometeu, gente, eu não- isso aqui eu tomei da surpresa, ele me prometeu que explicaria hoje. Pois é, o Alisson cumpriu a parte dele no acordo, né? Ele ganhou medalha, Mas não foi de ouro. não foi de ouro. Não. A gente quer que a gente coloque a gravação aqui do episódio, você em nenhum momento especificou medalha de ouro. Eu acho que vocês têm razão. Mas eu sei, tinha um projeto de atletismo lá na cidade do Alisson dos Santos, eu só não me recordo de onde ele é, eu não sei de que parte do Brasil ele é. E aí tinha um cara chamado Pio. E é bem simples a história, é bem boba, mas aí ele entrou nesse projeto, esse cara que era o Pio, ele acabou saindo dele e aí começaram a chamar ele de Pio também, tipo, como se fosse o Ele substituto. assumiu a função. E aí ficou Pio. Pio não, né? Pio, vírgula, Pio. Uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar é a relação que o jornalista João Barreto, pela Cazé TV, criou com todos os atletas do atletismo. E nós, como jornalistas, é muito legal a gente ver uma referência como essa. Poxa, as entrevistas pós-competição que o João proporcionou pra gente, de altíssima qualidade, de um desenvolvimento absurdo, e é isso. Não, Fez um e brilhante o trabalho. Além mais das- legal é que Pode falar. é um trabalho a longo prazo do João, né? Aham, Que sim. ele está acompanhando ali aqueles atletas desde o início e que não tem muito holofote, né? Por exemplo, claro, o Alisson dos Santos tem um pouco mais de destaque ali, mas, por exemplo, o Caio Bonfim acompanha o cara na marcha atlética faz anos, quando ninguém estava lá, quando tinha um ou outro entrevistador. Então é uma relação construída com o tempo e que agora nas Olimpíadas toma uma proporção maior. Essa é a melhor parte, a parte Eu mais acho legal. muito bonito o Thiago citar isso, porque realmente o processo do atleta de chegar até os Jogos Olímpicos tem toda uma participação ali de Pan-Americana, Mundial, né, competições com uma relevância não tão grande quanto os Jogos Olímpicos, mas que para quem está em volta, tanto dos bastidores de comissão quanto de imprensa, porque tem uma parte da imprensa que acaba acompanhando, a expectativa vai sendo gerada naquela pessoa, tanto no atleta quanto na parte da imprensa, que é o caso da emoção esqueci. Caio. Não, do jornalista, esqueci. Ah, tá, João Barreto. Do João Barreto. E quando chega que se concretiza, ele chora e aí ele desaba. Então é muito gostoso de ver isso. É compartilhar o sentimento. Exato, É exato. saber estar acompanhando ali cada passo do atleta. Exato. Bom, mas agora, o porquê. Dá o seu show aí, Clarice. Exato. Dá o Eu show. tô aqui para falar de seleção feminina. Vamos falar dessa prata sensacional. Um projeto que começou no Coringão, né? Pô, tem salve o Não tem jeito. Essa prata simboliza muito mais do que um trabalho só dentro da seleção feminina. É um trabalho que começou com o Cris Gambaré, com uma administração fantástica dentro do Corinthians feminino. É de todos os brasileirões, de todas as Libertadores, de todos os campeonatos paulistas que o Arthur Elias conquistou pelo Corinthians. É de um desenvolvimento, assim, de anos e anos e anos. E a gente chegou a não ter fé. Eu cheguei a não ter fé. Eu cheguei a acreditar que a gente não ia passar da fase de grupos. A gente teve uma classificação não culposa ali, classificamos como o melhor terceiro lugar. E a gente chegou na final, eliminando o Peixe Grande. Pô, aquele jogo contra a Espanha, não preciso falar nada. Não preciso falar nada. Acho que tem que fazer até essa relação, né? O primeiro jogo contra a Espanha para o segundo, né? A evolução da seleção do primeiro jogo na fase de grupos em que, vamos combinar, foi
atrocidada pela Espanha e que na fase eliminatória ali consegue fazer um placar maravilhoso, 4-2. 4-2? Foi 4-2. 4-2, eu estava achando que era 4-3. 4-2 e chega é na importante lembrar que esse 4-2 não é nada, não é um reflexo do nosso desempenho em campo. Se o placar fosse resumir aquele jogo, era 6-1 Brasil. Exatamente. Era 6-1 Brasil. A Espanha não viu a cor da bola, ainda veio aquela... Qual é o nome da jogadora? Veio falar mal? Hermoso. Hermoso já... Jenny Hermoso. Pelo amor de Deus, O script do invejosa. Ainda brasileiro foi lá é e muito perdeu. engraçado. Perdeu ainda o bronze. O script do Brasil é muito engraçado porque no final da Copa Feminina, se me falassem que Jenny Hermoso ia virar uma das vilãs nacionais para o Brasil, eu não acreditaria. Eu não acreditaria porque eu comemorei a Copa do Mundo da Espanha. Enfim, mas... E falando do trabalho do Arthur Elias, há quem diga que ele é clubista por ser técnico do Corinthians e chamar tantas jogadoras, mas vale lembrar que, tipo assim, o Corinthians tem atletas de alta performance, é uma das maiores potências do futebol feminino no Brasil. Então, assim, total mérito e crédito às jogadoras do clube. E, assim, minha opinião, e julgando, assim, o trabalho da ex-técnica, o Arthur Elias fez um trabalho, assim, que ele conseguiu ter o melhor aproveitamento de cada jogadora diferente da Pia, que é a ex-técnica da seleção brasileira. Ele conseguiu tirar, como que é aquele? Água de pedra. Ele fez um trabalho muito bonito e conseguimos uma medalha de prata com muita glória, muita honra. Sem sombra de dúvidas, o Arthur Elias é o maior treinador do futebol feminino na história. Eu acho que a campanha que o Brasil fez, se a gente for levar em consideração o quanto que estava desacreditado e com uma crise de lesões, eu acho que isso precisa ser destacado, porque foram 6 jogadoras, se eu não me engano, que estavam lesionadas e que ele até teve que chamar suplente, enfim. Mas o Arthur Elias, ele é um cara fora de série. Ele, no Corinthians, ele tem um título a cada 20 jogos, mais ou menos. A cada 20 jogos, em média, ele ganhava um título. Isso é um negócio absurdo para qualquer treinador. Eu diria que ele é um dos maiores treinadores da história do futebol, assim, não só do feminino, mas da história do futebol. E ele tem tudo para ter uma hegemonia, ele ser fora de série na seleção, porque assim, o primeiro campeonato que ele pega, ele já chega numa medalha de prata, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Ele pegar aquele time que beleza, foram muitas das atletas que ele trabalhou no Corinthians, mas ele pegar e fazer funcionar, e assim, atletas que teve jogadoras lá nas Olimpíadas que teve... Pia, né? Oi? Teve gente lá que foi muito mal com a Pia e que o Arthur recuperou. Que foi muito mal e teve, assim, atuações fora de série. A atuação da Ludmilla, pra mim, a Yaya também, assim, eu acho que a Ludmilla tá sem clube, é um absurdo, né? É um absurdo, ela tá sem contrato. São atuações que precisam ser estudadas, assim. A Yaya, os passes que ela deu no jogo da Espanha, a atuação da Ludmilla no jogo da final, porque eu acho que o melhor jogo da Ludmilla foi na final, aquele gol que ela fez foi um pecado. Foi um gol, assim... Exatamente. Por coisa de um calcanhar que ela estava impedida, mas, assim, foi um gol ótimo, assim, lindo. Foi uma atuação muito boa da seleção. Claro, a gente tinha qualidade para chegar no ouro, acabou que no segundo tempo deu uma deslizada, mas, assim, impecável a atuação da seleção, do Arthur Elias, das jogadoras. E a gente acabou perdendo por não é qualquer seleção, é a seleção norte-americana, é uma seleção historicamente muito boa, bem estruturada, vinha já com uma forte equipe e que era natural que fosse ser um jogo difícil, né? Sim. E assim, para fechar, fazendo um comentário óbvio, mas que eu acho que precisa ser feito, assim. A gente falou sobre essa questão de comparar a expectativa com a realidade. O Brasil era top 10, top 9 no ranking de seleções femininas do mundo. A gente estava abaixo do Japão, a gente estava abaixo da Espanha e, de fato, a gente perdeu para essas seleções na fase de grupo. A gente chegar numa final é muito acima da expectativa e é triste porque a gente vê um cenário de Olimpíadas, o país unido, todo mundo feliz pelas conquistas e parece que ainda assim muita gente torcendo contra a seleção feminina. E aí uma prata
muito além das expectativas, ainda se torna uma coisa pequena. Ainda tem gente que minimiza essa conquista, que é gigante para o futebol feminino. A Marta é gigante para o futebol feminino. Eu vi muita gente criticando a performance da Marta nos jogos, o que para mim, assim, desculpa a gente que não entende de futebol, porque a Marta jogou muito bem na fase de grupos, até aquele jogo contra a Espanha que o time todo foi abaixo. Ela acaba tendo a suspensão. O que ela jogou contra a Nigéria, entendeu? Ela deu uma baita de uma assistência, ela fez um gol impedido, né? Então, assim, foi uma atuação espetacular. A Marta é a maior atleta da história do futebol feminino e ela ter tantas pratas com uma geração que era com tão pouco investimento só mostra o tamanho dela e, de novo, ela liderou esse time para algo grandioso e muito além das expectativas, sabe? Sim, completando um pouco o que o Luca falou sobre o Arthur Elias, sobre essa possibilidade de hegemonia dele, é bom lembrar que em 2019, na Copa do Mundo Feminina, a gente foi eliminado, o Vadão era o técnico, que Deus o tenha, a gente foi eliminado nas oitavas de finais para a França. Foi assim, elas passaram carro, a Renard fez um jogo absurdo, enfim. Ano passado, a gente foi eliminado na fase de grupos. A Renard fez outro jogo absurdo. Exato. A gente já estava cansado disso. A gente estava virando o pato da Espanha. Então, a gente veio de uma sequência, assim, péssima, péssima, péssima. E no primeiro campeonato que o Arthur Elias tem a oportunidade de entregar resultado, ele entregou. E olha que a gente não esperava. Porque as expectativas, poxa, eram bem mais baixas. Eu tinha muito mais expectativa com a Copa do Mundo ano passado. Eu achava que dava para chegar em quartas de finais, semifinal, mas não rolou. Não rolou. A Pia deixou muito a desejar. Há quem diga na época que era necessário uma técnica estrangeira que expandisse um pouco mais o horizonte do futebol, mas o Arthur Elias ele veio para poder calar a boca dessas pessoas e pagar com a língua. Quando a gente faz em casa é bem mais feito, né? Não tem jeito. Exatamente. Eu acho que tem que... Só um último comentário. Essa prata vem num momento muito importante para o futebol brasileiro, porque tanto por conta da atuação do Brasil, da seleção feminina na Copa do Mundo, quanto na atuação do Brasil masculino agora na Copa América, o futebol brasileiro está bem desacreditado. Eu acho que... eu não sei como é esse sentimento ao redor do mundo, mas eu já vi gente comentando que o Brasil já não é mais tudo isso. Já não é mais o país do futebol. A gente já não está mais nos anos 2000. E aqui mesmo, no Brasil, os brasileiros estão começando a ter um sentimento de que a gente não tem mais futebol para competir, para ir para as cabeças. E essa prata vem num momento muito importante, vem num momento de mostrar que não, a gente é sim o país do futebol e a gente vai brigar, tudo que a gente puder brigar, a gente vai brigar e a gente vai para as cabeças e a gente vai ganhar. A Copa do Mundo Feminina próxima vai ser aqui e a gente vai ganhar isso. A gente não vai passar vergonha, a gente vai ganhar e a gente vai extirpar o fantasma que a gente tem de Copa do Mundo aqui no Brasil, que o retrospecto não é bom, mas a gente vai ganhar. Pode vir Estados Unidos, pode vir França, pode vir Espanha, pode vir que a base está fortíssima e a Arthur Elias vai estar voando, vai estar no auge da carreira. E falando ainda sobre a Marta, que o Thiago falou, e parabenizando não só o técnico como as jogadoras, vale destacar que, tipo assim, num jogo, na verdade, a falta da Marta, porque ela levou cartão vermelho no jogo contra a Espanha, ficou fora por 2 jogos, mas a falta dela no campo não ofuscou os jogadores e não ofuscou o nosso desempenho em campo. Na verdade, acho que deu maior destaque ainda para jogadoras como até a goleira, né, a Lorena, a Gabi Portillo e todo o resto das meninas. Perfeito, Gabi. Até a questão psicológica, né, de você perder a sua principal jogadora por uma suspensão. A gente teve o Vinícius Júnior ficando suspenso na fase de grupos da Copa América e a seleção ficou perdida sem seu principal jogador, sem sua referência técnica, né? Na seleção feminina é um trabalho psicológico absurdo, ainda mais pela pressão, ainda mais pela quantia de meme que tinha na internet depois daquela fase de grupos horrorosa. Então foi uma volta por cima, realmente, né? Agora mudando um pouco de assunto e dando um panorama geral desse mega evento dos Jogos Olímpicos, focando no time Brasil, o Brasil termina Paris 2024 na 20ª colocação no quadro de medalhas com 20 medalhas. E aí, Ti, deu um probleminha aí numas contas, né?
O presidente do COB, né, o Paulo Vanderlei, ele prometeu que o Brasil não terminaria em 20º, a gente tinha uma expectativa de estar mais à frente do ranking, a gente ficou em 12º nas Olimpíadas de Tóquio, tinha mais medalhas, 22, mais medalhas de ouro. Ele culpou a natureza pela falta de medalhas do Brasil, ele disse que não tem como controlar as ondas e os ventos. E os contratempos. Assim, não é uma justificativa completamente inválida, o Brasil realmente sofreu um pouco com essa questão. Principalmente no surf. Nossa, e na vela também, né, com a questão do vento. Acho que é importante a gente falar que o Brasil, beleza, ganhamos 20 medalhas, pouca medalha de ouro, mas tivemos 11 atletas que terminaram entre a 4ª e 5ª colocação. Ou seja, pessoas que ficaram muito perto de conseguir uma medalha também, e aí colocaria o Brasil em outra posição. Claro, né, o primeiro critério é a medalha de ouro, e acho que vale a gente debater diversas questões. Acho que o Brasil tem um problema em quase todas as modalidades de confirmar o favoritismo. E acho que isso afetou muito a gente nesses jogos, né, Gabi? Sim, o COB também se posicionou quanto aos quartos lugares, falou assim que justificou a nossa queda de medalhas em relação a Tóquio, falando que se os quartos lugares subissem para terceiros, nosso ranking de medalhas teria subido para 31. Mas eu acho, pessoalmente, que é uma justificativa implausível, porque quanto às ondas, os ventos e os contratempos, não afetaram só os brasileiros, afetaram todas as outras nacionalidades. Quanto aos quartos lugares, se a gente pegar, então, os Estados Unidos, estaria com 200 medalhas aí. São justificativas que, não, na minha opinião, não fazem sentido. No final das contas, o que vale mais sentido é o COB investir mais, planejar melhor o seu time Brasil, dar um maior suporte para todas as modalidades, para que na próxima Olimpíada em Los Angeles, que aliás teve até um briefing, um spoiler na cerimônia, né? O Brasil conquiste mais medalhas, né? Aliás, tocando nessa parte aí de encerramento e encerramento também do programa, o que de destaque fica para vocês deste programa, obviamente, e dos Jogos Olímpicos? Pode começar... Tiago. Clarissa, eu escolhi a que eu vou você entendi. Eu acho que, para mim, é um crescimento muito grande como jornalista. A capacidade e a oportunidade de poder ter um olhar muito diferente do esporte e também do trabalho de outros colegas, né? Que é o que a Fernanda Gentil falou na crônica dela de encerramento na Casa TV, a gente chama quem está dividindo espaço com a gente de trabalho de colega. Um trabalho fantástico de todos os fotojornalistas, fotos perfeitas, impecáveis, que a gente nunca mais vai esquecer. A foto da Lua no meio do arco das Olimpíadas na Torre Eiffel, a foto do Medina. Que se encontrou com o fotógrafo, né? Exatamente. Foi tudo fantástico. Clarissa, quem que você escolhe para falar agora? Eu escolho o Thiago. Eu adoro as hipérboles, então eu vou fazer uma aqui, vou fazer uma comparação completamente descabida, mas a Marta fala sobre ela não ter tido referências durante a sua infância de outras jogadoras de futebol feminino, e a gente vê em todas as entrevistas de todos os atletas falando sobre essas referências que eles têm, né? E para mim, estar aqui apresentando esse programa foi exatamente uma jornada de referências, de aprender muito com o Ronaldo, aprender muito com a Clarissa, aprender muito com o Luca, a forma como eles enxergam o jornalismo, a forma como eles estão enxergando a gente apresentando o programa. Foi muito legal dividir isso aqui com a Gabi. Foi um desafio para a gente que está começando na faculdade agora, mas que tem o sonho de trabalhar com isso. A Gabi entrou de cabeça no projeto, mesmo sendo uma coisa fora da zona de conforto dela. E não é tão fácil quanto parece estar aqui na frente de 4 câmeras, e acho que a gente se saiu muito bem, então eu fico muito feliz. E falando sobre os Jogos Olímpicos, é uma loucura você cobrir todo o evento, você acompanhar ali cada história. A gente tinha feito algumas prévias, né, antes de começar. Eu tinha mandado uma lista no grupo de alguns nomes, e aí é muito legal ver depois que você já fez a pesquisa um mês antes, as pessoas descobrindo o Gustavo Bala Louca, o cara que bateu o recorde no dardo, que eu já tinha previsto que ele ia bater o recorde na nossa primeira reunião de pauta. Então, é muito legal você acompanhar essas pessoas que não têm visibilidade e aí, do nada, eles estouram para o Brasil. É uma felicidade muito grande, porque eles merecem muito. Passa a bola para quem agora? Eu quero que o Luca fale para se despedir da gente. Bom, eu acho que das Olimpíadas, além do que eu já tinha falado, de eu ter achado que essa prata
do futebol foi muito importante, e também correndo o risco de ser um pouco chato pela repetição, eu vou puxar o assunto do Hugo Calderano, porque não tem como. Irmão, primo de Luca. O meu primo. Porque, assim, eu acho que foi muito importante a luz que ele jogou sobre alguns esportes que eles não têm tanta atenção. Porque eu acho que foi muito bonito, assim, apesar de, claro, ele não conseguiu medalha, mas foi uma campanha histórica que ele fez. Foi a melhor campanha do Brasil no tênis de mesa. E eu acho que foi muito bonito, assim, porque, por exemplo, você ligava na transmissão e tinha 700 mil pessoas às 8 da manhã vendo um jogo de tênis de mesa, que é algo, assim, impensável. Se você virasse para mim e falasse que isso ia acontecer antes das Olimpíadas, eu ia falar, não, você está maluco, você tá fora da casinha. Mas foi algo que aconteceu. E eu acho que foi muito bonito isso, de dar mais atenção para esses esportes que geralmente a gente não tem tradição. O Thiago até tinha falado da questão da tradição, a gente não tem tanta tradição, mas eu acho que pode ser uma virada de chave, tanto no tênis de mesa quanto em outros esportes. A gente só não pode cair naquilo que o Caio Bonfim falou, da gente torcer para dois esportes, que é ou futebol ou que está vencendo. Quando não está vencendo, a gente também tem que apoiar, a gente também tem que estar lá com os nossos atletas, porque teve muitas campanhas históricas que infelizmente não deram medalha, mas que foram muito importantes e que merecem reconhecimento. E eu acho que o Hugo é um cara que merece reconhecimento pelo que ele fez pelo esporte, pelo tênis de mesa. Gabi? Se eu fosse resumir as Olimpíadas em 3 palavras, seria união, diversidade e visibilidade, porque eu acho que além da união dos atletas e dos esportes, enfim, desse espírito olímpico, o Brasil também se uniu e se juntou para abraçar as Olimpíadas e assistir, acompanhar e apoiar todo mundo. Eu acho isso muito bonito porque eu nunca tinha visto isso, agora que eu comecei a acompanhar de verdade, mergulhei para acompanhar as Olimpíadas para esse projeto, eu nunca tinha visto, sem ser numa época de Copa, o Brasil se unindo e torcendo por um mesmo motivo. Foi muito bonito essas Olimpíadas, o jeito que o brasileiro acolheu todos os atletas, independente se ele ganhava medalha ou não. Diversidade não só diversidade de modalidades, como de pessoas e nacionalidades que todo mundo também acolhia, abraçava, com os conflitos, com os problemas, no boxe, no vôlei de praia, enfim. E visibilidade porque tantos esportes diferentes que a gente nunca nem tinha ouvido falar, todo mundo comentando no dia a dia. Quem que no dia a dia, sem ser numa época de Olimpíadas, falaria sobre badminton, sobre tênis de mesa, sobre esgrima? Ninguém comentaria sobre isso e que essas Olimpíadas trouxe essa oportunidade da gente ver quem a gente não via antes. E agora sobre o projeto, foi muito bom, foi desafiador, saiu da minha zona de conforto, mas foi muito bom compartilhar esses 4 episódios com o Ronaldo e com o Thiago e esse último com o Luca e com a Clarissa. Foi muito bom, eu agradeço a todos vocês. Passo minha palavra agora para o Ronaldo. É isso, né, gente? Acabou? Acabamos. Acabou. Junto! Agradeço a presença de quem está aí do outro lado, agradeço também ao Ti, a Gabi, ao Luca, a Clarissa, por participarem deste projeto. Mais uma Olimpíada, Paris 2024, deixa um recado também em questão social de que tivemos muitos problemas, desde a poluição do Rio Sena, desde a estrutura na Vila Olímpica, desde fatores também políticos e de segurança, algumas questões também de estética, com cerimônia de abertura, cerimônia de encerramento, mas que no final das contas, mais uma vez, mais uma Olimpíada, que a destreza atlética dos atletas ficou em primeiro lugar e trouxe os Jogos Olímpicos para o cenário mais confortável possível, né? Que o sentimento que todas as pessoas que acompanharam é de algo gostoso, algo prazeroso, de que essa união serviu de alguma espécie de... difícil até de encontrar as palavras, mas... A união faz a força, é isso. Não, mas essa união trouxe algo de bom para quem acompanhou. A gente está gravando na Fundação Casper Libero esse episódio e a gente percebeu aqui na faculdade também
que todo mundo acabou se unindo nisso, muitas salas em algumas aulas, muitos lugares ali, que o Brasil trouxe essa oportunidade para o pessoal comemorar alguma coisa que ultimamente está sendo mais difícil. Mas é isso, muito obrigado. Ficamos por aqui mais um Papo de Esquina Paris 2024, mas e não tem mais um próximo, esse é o último, e veremos o que acontecerá com o Papo de Esquina. Futuro aí pode acontecer algo, né? Não sei. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.